Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da mulher. O 40 mais pode. Tudo bem, Ana? Tudo bem com você, sim. Tudo bem, como você tá linda hoje. Obrigada, você também. Todas umas cores. Tá friozinho, né? A gente tem que dar uma tampadinha. Hoje eu também dei uma tampadinha. Você sempre fala que eu tô mostrando, hoje eu dei uma tampadinha. Tá bem comportada. Ô, Cíntia, hoje a gente tá com uma convidada que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque professora de português, neuropsicopedagoga, imagina, você tá com português afiado aí? Mas você sabe, Ana, que eu acho que a professora de português é a pessoa que menos te corrige. Porque pensa, olha, eu vou te falar, o tanto de gente que você tá falando e tá te julgando e te corrigindo, mas é só na hora que você fala, porque na hora que a pessoa tá falando, ela fala tudo errado, depois começa a te corrigir. Acontece. A gente tá, vou te contar quem que é. Além de tudo, ela ser professora de português, de redação, ela ainda é influenciadora e parece que agora ela é toda fitness. Vamos descobrir a história dela? Vamos. Seja bem-vinda, Gisele Tarlá. Muito prazer te receber aqui no podcast. Muito prazer, meninas. Gi, tudo bem? Prazer foi meu por esse convite, muito agradecida. A gente pode chamar de Gi, porque Claro. a Gi Tarlá já virou um nome ali na rede social que todo mundo conhece como a Gi, né? Isso, exatamente. Ô, Gi, você é neuropsicopedagoga, né? Isso. Mas assim, você tem uma história assim de superação, né? Você passou por Sim. alguns. Fala um pouquinho da Gi. Por né? muitas coisas, né? Bom, a Gi é professora de português já aí há mais de 20 anos. Vou completar aí acho que 28 anos de Nossa, profissão de pouquinho, sala de pouca aula. coisa. Tem pouca prática. Já formei muitos alunos aí que já são adultos, pais. Depois eu fiz um caminho para neuropsicopedagogia clínica, ainda continuo atuando em sala de aula, mas também faço esses atendimentos na clínica. Uhum. E a minha história de superação ela é muito relacionada ao meu perfil pessoal mesmo. Eu virei influenciadora para sair de um período de ansiedade, depressão, uma situação que eu vinha passando há uns 5 anos. Com quantos anos, mais ou menos, deu essa virada de chave que você começou esse processo, né, do emagrecimento? Aí você foi para as redes sociais? Qual que foi essa idade? Na verdade foi assim, eu não fui uma pessoa obesa, eu fui uma criança gordinha, depois uma adolescente magra, depois na vida adulta, com a correria, quando eu comecei a trabalhar, dar aula, eu comecei a ganhar peso. O pico do peso veio quando o meu pai faleceu de um infarto fulminante, e foi um susto para todo mundo, e dali eu me lembro que em termos assim de 2, 3 meses eu havia subido uns 20 quilos na balança. Foi emocional. Foi então. emocional, fiz um tratamento e tal. Bom, enfim, melhorei, fiz dieta, tive meus filhos, casei, tive meus filhos e a pandemia, e sempre assim, com aquela briga com a balança, a pandemia foi o boom. Porque aí veio a Covid, eu peguei Covid 3 vezes, Nossa, numa época que ainda não havia, ainda aquela vacinação contínua, em massa, né? E eu tomei muito corticoide, e aquilo você sabe, a gente incha muito. E só fui ganhando peso. A virada de chave foi, em 2022, no final do ano, eu tive um travamento de coluna, do qual eu fui levantar da cama e eu não conseguia levantar sozinha. Mas foi consequência do isso que eu ia peso? perguntar. Então, eu imagino assim, com a pandemia, eu trabalhei muito tempo sentado. Então, nós começávamos a trabalhar, dar aulas online às 7 da manhã, acabava 12h45, só que o trabalho ainda permanecia, porque você tinha que preparar todo um material online que a gente não tinha. E a gente ficava muito recluso, não tinha movimentação, Sim, não ia pra ficava muito academia. dentro de casa, Sim. né? Então, corpo assim, sente. eu frequentava academia, eu sempre gostei, eu fazia zumba, eu fazia sapateado, eu fiz sapateado quase que uma vida delícia. toda. Sempre gostei. Mas, assim, sempre com aquela luta com a balança, porque é uma coisa meio genética também por parte de pai, sabe? Minha mãe não, ela é bem magrinha, mas meu pai, a família dele toda um pouquinho mais cheinha. E aí, isso foi percorrendo. Quando eu tive esse travamento de coluna no final de 2022, eu não conseguia levantar da cama. Nossa. Meu marido viajando. Já tinha os filhos. Já tinha os filhos. Meu filho já tava com ali 14 anos.
Ele que veio tentar me tirar da cama, era uma dor insuportável. A minha mãe conseguiu me pôr no carro. Cheguei no hospital, fiquei um dia internada. Tomando daquelas medicações das mais fortes que você imaginar. E eu não conseguia sair da cadeira de rodas, porque eu não conseguia esticar de tanta dor. Aí o médico que me atendeu, o plantonista, ele deu mais algumas medicações. Eu fui tomando tudo que tinha naquele dia. No final do dia eu fui liberada. Tanto. Ele falou, você vai continuar com essa medicação, só que você precisa procurar um ortopedista. A gente não vai conseguir fazer o exame hoje, porque você não consegue esticar o corpo. Eu não consigo te colocar no raio-x, na ressonância, em nada. E vai ver qual é o problema, que ele falou assim, ó, eu acredito que seja um problema de desgaste na coluna. E eu acredito que esteja ligado pelo sobrepeso. E aí eu fui, marquei um médico muito conceituado aqui em Ribeirão, muito bom. Cheguei lá, ele me atendeu tudo, foi a mesma fala. Ele falou, olha, Gi, me parece um desgaste na coluna, mas vamos ver em que grau que tá. E aí eu fiz os exames, cheguei lá com os resultados. No dia que eu cheguei, umas 2 semanas depois, ele olhou, aí ele falou, olha, quem sou eu para ficar mandando paciente emagrecer? Eu acho que cada um sabe de si. Mas como ortopedista, eu preciso te dizer que você tem uma espondiloartrose, é uma doença degenerativa. O que você tem aqui, eu tava com 44 para 45. O que você tem aqui é uma doença de uma mulher de 60 anos ou mais. Nossa, deve ter sido chocante. Nossa, eu fiquei assim, meu mundo caiu naquela hora. Ele falou assim, o que eu tenho pra te dizer... Quando se fala de degenerativo, já assusta, Já né? assusta. E ainda com 44 anos, falar que é uma doença de 60 anos, você se sente caquética, imagino. Sim, e aí pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Ele falou assim, para que você tenha uma qualidade de vida futura, é importante que você diminua o peso em pelo menos uns 40 quilos. E eu... Nossa! Oi! E que você se mantenha em atividade física de fortalecimento. E aí eu vou te prescrever quais atividades você pode fazer, porque também não é tudo que eu podia fazer. Eu saí... Deixa eu só fazer um apenso aqui, né, que por conta do médico... Você se percebia nesse sobrepeso? Eu me percebia, mas o que acontecia? Quando eu entrei pro Instagram, eu comecei a empoderar muitas mulheres plus size. E aí eu ganhei um público plus size muito fiel. E eu fiz alguns trabalhos em São Paulo, foto, muitas das parcerias que eu fazia era por ser plus size. Não me incomodava. Até porque eu sempre fui uma pessoa resiliente de aceitar e de sempre buscar o melhor. Como eu não fiquei obesa porque eu era uma pessoa totalmente desregrada, mas por uma série de situações que vão levando né? Lógico, na pandemia acabou que a gente comia demais, comia fora de hora, comia coisas mais calóricas, digamos assim, e tal. A gente vivia inventando coisa pra comer na pandemia, né? Vivia pra fazer. Isso que eu ia falar, não era só a necessidade de comer, a gente não tinha o que fazer, porque a gente tinha que ficar com a nossa família o dia inteiro. Receita, a gente inventava, ficava um olhando pra cara do outro. E eu com 2 crianças em casa, acabava que fazia um bolo, fazia um cookie, comprava pizza, delivery lá em casa era direto e reto, porque não podia sair com os meninos, entendeu? E, infelizmente, assim, eu falo, família de italiano se diverte em volta da mesa. Em volta da mesa. Né? E aí, enfim, eu saí desse médico chocada. Minha mãe, nesse dia, tava comigo. A hora que ela me viu, eu saí lacrimejando, né? Na hora eu fiquei meio firme, assim. A fala minha para esse ortopedista foi, doutor, eu vou fazer uma bariátrica. Ele falou, olha, calma, não é assim, eu acho que você pode fazer tentativas, tal. Eu falei, não, porque assim, falei, 40 quilos, uma doença degenerativa, eu posso fazer aeróbico? Ele falou, não. Que é o que mais porque impacto, né? Porque é impacto. Falei assim, peso eu não posso fazer nada livre, porque aí ele começou a prescrever. Era só no maquinário mesmo. Tá. Eu não aguento porque eu tenho dor. Eu tinha muita dor. Eu dava aula, eu tinha que sentar, porque eu não aguentava. Se eu escrevesse uma lousa, eu já tinha que sentar, porque a minha coluna queimava, eu não aguentava. Falei, gente, eu tô com 45, 44 anos, isso não é vida. Não, eu vou dar um jeito. E aí fui, meu marido já havia passado por uma bariátrica há 10 anos, né? E aí eu fui, marquei com o mesmo doutor, no mesmo dia, no estacionamento dessa clínica ortopédica. Já marquei, como eu sabia o trâmite, o que eu fiz? Eu já busquei os outros profissionais que iam me fazer
a indicação. Então, marquei o cardio, marquei endócrino, né? Eu já fazia terapia, sempre fiz, porque eu acho que eu falo que terapia é muito bom pra gente não azucrinar o outro. Com exatamente. certeza. Porque- Devia vir desde o berço, Devia já. Sim. começar já na Porque escola, eu falo, né? quando alguém azucrina a gente, é porque não faz terapia. Não porque faz a pessoa terapia, que faz terapia, ela olha mais pra si, ela cuida mais da Não tem própria tempo de vida. olhar pro outro muito. Ela Sim. olha mais pro ela, né? O que eu preciso, O que eu não o que o preciso outro melhorar. precisa, Ou né? Sim. olha pro outro pra falar, não quero ser igual ele. Sim, exatamente. E aí eu passei por todos esses médicos, e quando eu cheguei, isso assim, eu marquei em dezembro, como ele é um médico muito concorrido, muito conceituado em Ribeirão, eu fui ter consulta com ele fim de março, só que eu cheguei com todos os exames, tudo, e o meu cardio falou, Gi, olha, melhor opção no seu caso, porque assim, não é só isso, né? Meu pai teve um infarto fulminante, meu irmão teve um AVC hemorrágico aos 50 anos e faleceu. Ou seja, já Então, tem ali um histórico. Então tem um histórico por parte de pai muito grande, Tá. né? E então eu falei, não, eu preciso resolver isso antes que as coisas piorem. Eu já tava, lógico, pré-diabética, com uma série de Sim. questões. E aí marquei, passei por todo o trâmite exigido pelo plano de saúde, fiz a parte do psicólogo. O psicólogo falou que eu tava super consciente, sabia do que precisava fazer e tal. E eu pensei, falei, eu vou passar por tudo isso, sei que não é fácil, mas eu vou mudar. Eu vou ser aquela que eu deveria ter sido desde quando eu era magra adolescente, mas que eu não continuei. Não continuei. Mas você sempre teve, porque a gente olha pra você, não sei se a Ana tem a mesma impressão. Você tem esse perfil forte e decidido, né? Sim, tenho. Quando eu decido uma coisa, é aquilo. E eu ia falar, as pessoas falam muito da bariátrica. E ela emagreceu porque ela fez bariátrica, como se fosse uma coisa Não muito é fácil. passar por uma Eu bariátrica. sei falar porque eu conheço pessoas, lógico, eu não tenho essa experiência, mas que passaram e tem os efeitos colaterais, entre Tem. aspas, do pós. A pessoa tem anos, vamos supor, eu saí com uma amiga, ela às vezes fala que é enroscado, né, com a comida, fica Entalado. meio entalado, isso, entalado. Então, assim, não olhar pra bariátrica, eu acho importante como tábua de salvação, né, porque tem problemas. Sim. É que, assim, no seu caso, principalmente por causa da doença degenerativa, era o mais indicado. Foi a sua opção, mas não é fácil passar Não. por isso. E o pós é sempre pior, né? O pós é. Porque aí tem a questão psicológica, tem a questão da alimentação. alimentação. Eu penso que eu tive que escolher o meu difícil. Sim. Eu É, pensei, é vou justamente ficar isso. com a doença degenerativa, vou piorar a cada tempo, sabendo que posso chegar aos 60, 65 e não andar, e eu sou uma pessoa extremamente ativa. Nossa, quando eu faço alguma cirurgia, alguma intervenção e eu preciso ficar sem dirigir, eu fico louca. Porque assim, gente, eu tenho rodinha nos pés, eu tô sempre movimentando. Então eu não tenho condições de ficar dependendo de ninguém, sabe? E aí eu escolhi que esse seria o meu difícil. Recebi muito hater no Instagram quando eu fiz a bariátrica. Eu lembro de uma, inclusive, que disse assim pra mim: Nossa, que pena. Você falou tanto de empoderamento, você fez tanto por nós da categoria plus size e agora você decidiu emagrecer. Aí eu expliquei pra ela, falei, é uma questão de saúde, já deveria ter tido essa decisão, e eu acho que cada um sabe o sapato Onde que tá aperta. calçando. Julgar é muito fácil, Eu acho né? que isso acontece em qualquer nicho, né? Quando você resolve. Eu já tive vários relatos de pessoas que acontecem. A gente pega a Thaís Carlas, Sim. né? A Thaís Carlas, ela era assim, ela sempre defendeu a Ela questão, brigava, literalmente. né, da mulher se aceitar. Não sei, não acompanhei depois, porque ela tá num processo de emagrecimento também. Sim, mas ela fala muito que foi provavelmente- por conta da filha. Então, provavelmente alguma coisa aconteceu, né? Que ela teve que passar por esse processo de emagrecimento. Porque aí a gente tá envolvendo outras coisas, né? Porque no começo, a Gi falou, eu sempre me aceitei da forma que eu era. Foi Eu sei- saúde, foi mais forte do que o desejo dela, né? Só que Sim. quando você começa a pensar, né, na sua situação, o médico chega pra você e fala assim, ó, você tem que escolher o que você... Aí você já começa a falar, eu vou criar meus filhos, eu vou assinar um plano funerário, Então. Isso. né? Então, aí você já começa a mudar a sua forma de ver. Porque existe a diferença entre você ser um plus size, né, elegante, que você coloca uma E roupa... que tá Aí saudável. você tá mostrando que você tá saudável, Sim. você é um plus size. Mas olha, se eu escolher uma roupa bem escolhida, eu vou estar bem vestida, né? Eu vou estar...
Só que aí quando começa a afetar a sua saúde... Aí já... Você que é de Ribeirão Preto e região, está à procura de uma dentista? Eu estou aqui e posso te ajudar. Eu sou a doutora Débora Vilela, sou clínica geral, especialista em DTM e orofacial, atuo também na parte de sono e ortodontia. O meu consultório, ele fica localizado na Avenida Santa Luzia, número 550, muito próximo à Avenida 9 de Julho. É um local de muito fácil acesso a todos os pacientes. Escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela e agende um horário. E vamos juntos transformar o seu sorriso. Aí muda. É que as pessoas não veem os bastidores, só vê aquele... Porque é igual a gente estava conversando antes. A gente posta o que a gente quer mostrar pro outro, Sim. não é? E a pessoa não conhece a fundo a nossa vida. E é muito fácil. A rede social foi uma bênção na vida da gente. Mas, por outro lado, as pessoas se sentem no direito de falar o que da que internet, quiser. né? Fala o que quer e não pensa nas consequências. Porque, às vezes, fere o outro. Gente, a gente tem muitos exemplos, assim, se a gente pegar, né? Eu não gosto quando eu começo a olhar na rede social e eu vejo, assim, julgamentos que acabam ferindo a outra pessoa, né? Tem o caso da Thaís Carla, o outro caso que tem é da Maiara, né? Da Maiara Maraíza, a dupla, Sim. né? Então, todo mundo Gente. julgava quando ela era gordinha, né? Porque era... Aí ela emagreceu, engordou de novo. Ela foi passando por um processo. E fora o físico, tem o emocional, né? Tem um emocional. Então, as pessoas não sabem que ali... As pessoas veem na internet, eu acho que elas pensam que é um personagem, né? Não vê que ali tem uma pessoa que tem problemas, que tem emocional, né? Que as coisas acontecem na vida daquela pessoa também. Ó, outro dia eu tava rodando o feed, não é com relação a corpo, mas Aham. as pessoas na rede social, elas estão tão assim, a pessoa não pode cometer um erro. Não. Cometer um erro é um absurdo. O influenciador, eu não lembro o nome dele, ele foi lavar o aquário do beta dele. Só que visivelmente ele ficou abalado. Por quê? A hora que ele virou o aquário, o peixinho foi pro ralo. Dava pra ver que o moço ficou triste, que o peixinho caiu. Ninguém vai trocar água do peixe. É um exemplo Jogar o peixe de no jogar ralo, o peixe né? fora. O povo tava xingando ele, você fica filmando e não sei o que. Gente, errar acontece. Quem que vai querer se desfazer de um bichinho que gosta? É um betinho, é uma vida. É uma vida. Então, assim, isso é um exemplo muito simples, mas as pessoas se sentem no direito de falar o que quiser pra todo mundo, e não é assim. Eu sempre falo, se você tem, vamos supor, a Cíntia, vou te dar exemplo, tá? A Cíntia tá comendo, tá com verde no dente. Você vai chegar discretamente pra ela e vai falar, porque ela pode mudar Sim. aquilo. Agora, se ela cortou o cabelo, eu não gostei, ela não vai conseguir mudar agora. Então, o que eu faço? Eu fico na minha, é a minha opinião, não é? Vocês não Isso concordam? é uma outra coisa também que eu vou falar pra vocês que a bariátrica fez e que também sofri hater em relação a isso. Porque, assim, é o que vocês falaram, a bariátrica ela é um processo. Você precisa aceitar tudo que você vai passar. É um acordo que você faz com a bariátrica. Olha, eu vou fazer, eu vou seguir certinho. Então, eu fiz todo o planejamento Você sabe o alimentar, caminho que você fiz vai o passar. caminho que a nutricionista e o médico indicaram, passei pela dieta líquida, passei pela pastosa, passei pela dieta branda, fiquei 6 meses sem poder comer Nossa, que um difícil. monte de alimentos, porque você não pode comer castanha, você não pode comer algumas fibras, tem algumas coisas que você não pode, porque mexe no intestino, Sim. o tipo de cirurgia que eu fiz, né, que é a bypass gastro, que é a mais feita agora. Então, assim, quando chegou, eu fiz em agosto, quando chegou janeiro, algumas coisas foram liberadas. E aí você vai experimentando essas coisas pra ver se vai cair bem, se não vai, porque há relatos de pessoas, por exemplo, que nunca mais comeram carne vermelha, de pessoas que não se dão bem com arroz, e assim vai, tá? E cada um tem que escolher e saber o seu difícil. Eu, por exemplo, por natureza, o bariátrico não se dá com açúcar, e até porque vai fazer uma bariátrica, vai ficar comendo açúcar? Qual que é a finalidade disso, né? Nenhuma. Mas é lógico, você vai a um aniversário, alguma coisa, comemorou, comeu o que foi possível, e às vezes você vai comer um pedacinho de bolo, uma coisa. Então, assim, hoje, depois de quase 3 anos, eu já sei. Eu sei quais os bolos que eu sei que eu posso comer, que eu não vou passar mal. Sorvete eu nunca mais pude tomar.
porque o sorvete ele chega muito rápido ao intestino, dá um dumping lascado. É Nossa. mesmo? Que é quando a sua glicemia sobe de uma vez, aí o pâncreas tem que produzir bastante insulina. Nessa produção, o que acontece? Todos os sintomas de uma crise. Aí dá sono, aí você fica mole, dá sudorese, aí te dá o rebote, que é o quê? A glicemia que subiu muito, depois ela cai Ela de uma despenca. vez e é um perigo. Então, você tem que estar medindo. Então, assim, tudo tem Cai o ferro. o bom e o ruim. Ferro. Eu fiz a bariátrica no 25º dia, eu comecei a sentir mal, quase desmaiando. O médico pediu uma bateria, o que não é comum, pedir uma bateria de exames. Eu tava com o ferro lá no chão. Ele falou, Gisele, isso não acontece, mas você é uma pessoa à parte. À parte. Então, vamos tomar ferro. E aí, eu comecei a tomar, fiz dose de ataque, tomava toda semana. Isso eu fiz durante quase 8 meses, indo toda semana tomar o ferro, Nossa. né? Fora todas as vitaminas de A a Z, fora a vitamina específica para o cabelo. Aí vem a história do cabelo. Então, aí eu tive o hater porque fiz a bariátrica. Depois, perdi muitas seguidoras, porque já não era mais o público que queria ouvir, principalmente quem não quer fazer. Eu acho que cada um sabe o que deve fazer. Saíram da minha rede, tá tudo bem, por isso. E aí, o meu cabelo, eu tinha um cabelo mais ou menos aqui, fazia luz, era bem loira, platinada, tal. E meu cabelo começou a quebrar, começou a cair, mas cair de muito, de tufo. E aí, eu pensei, gente, eu preciso resolver isso, porque assim, tá um cabelo aqui, mas aqui tá mais cheio, aqui tá bem fino, eu preciso dar um jeito nisso. Cheguei pra cabeleireira, falei, corta. Corta como? Ela falou assim, eu falei, corta de nuca batida, deixa só um franjão e corta. Mudou radical. Radicalmente. E aí, cortei esse cabelo, saí de lá, fotografei, tomei um monte de hater, né? De novo. Porque, nossa, não ficou bom. Esse cabelo não fica bom pra você. Ai, amiga, muda essa cor. O amiga. Ai, Amiga dói, né? Ai, o amiga. Ai, esse amiga. e aí comecei a tentar tirar as luzes escurecendo. Só que o meu cabelo é muito preto, eu tava muito platinada. E ela falou, não vou jogar um preto porque vai ficar verde. Vamos jogar uma outra cor. E fui, aos poucos, fazendo luzes ao contrário. Aí aquela raiz foi crescendo. E fui tomando hater, que precisava fazer um protocolo. Teve uma menina, acho que não tinha nem 17, 18 anos, mandou assim pra mim. Eu até entrei no perfil pra ver. Era uma moça, tinha idade pra ser minha filha. Com cabelão preto até aqui, colocou assim, ó. Amiga, você precisa de um protocolo capilar. Aí eu pus assim, minha flor, o dia que você chegar na minha Adorei idade... isso. Eu sempre falo, minha flor, no dia que você chegar na minha idade... Aí nós conversamos sobre como é ter um cabelo após os 40, e principalmente na minha situação, depois de uma bariátrica. E fui seguindo, muitas vezes meu marido falava assim, fecha esse Instagram, para com isso aí. Eu falei, não, porque assim, eu gosto do que eu faço no Instagram. Sim. Certo? Não é o meu trabalho principal, mas é um dos meus trabalhos. Sim. E eu gosto de fazer. Mesmo que não fosse trabalho, o Instagram é seu. Não sabe? Você posta o que você quer, né? E aí, nesse meio tempo também da bariátrica, eu voltei pra academia, comecei a malhar, né? Que aí entra a vida fitness. Comecei a malhar e procurei um personal que é super preparado, ele já preparou atletas para fisiculturismo, tudo, né? E ele me animava, ele me ensinou. Eu descobri que eu nunca havia feito exercício direito, porque você vai na academia, o professor tá lá para atender muitos alunos, não tem como, Então ele me ensinou movimento, ele me ensinou para que servia cada coisa. Então eu aprendi muito, né? E eu, por ser professora, eu sou curiosa. Então eu fico perguntando: isso é para quê? Mas se eu fizer assim, e se fizer assado? Bom, e aí, fui tratando e tomando. Olha, eu acho que eu fui em uns 3, 4 endocrinologistas diferentes, até que eu descobri um doutor muito bom em Araraquara, sigo com ele, que ele prepara atletas. Aí muita gente fica, Gi, você toma, né, aquelas coisas? Não tomo. As reposições que eu faço são só reposições de suplementação mesmo, que são necessárias para a bariátrica, né? Aí, cheguei aos 47 anos, malhando e fazendo... E aí, fui fazer cirurgia reparadora. Já tava com 2 hérnias que precisavam ser retiradas desde a época da obesidade. Emagreci 50 quilos. E aí, falei, vou fazer as reparadoras. Fui com medo, mas fui. E continuei
nessa estrada de vida fitness. Isso foi muito bom para a cabeça, porque diminui bastante o estresse, diminui a ansiedade, né? E você começa a ver o corpo se transformar. Eu brinco muito com as minhas alunas, né? Às vezes eu posto foto, elas falam assim, deixa eu ver. Aí eu chamo, né, a Britney e a Tiffany, né? Eu mostro pra elas. Aí às vezes eu brinco com elas, eu falo, ai, sabe o que é duro de ficar malhando costa e braço? Olha, tá tudo apertado. Aí elas... Nada serve mais. Então, assim, eu falo, eu tô chegando numa fase que eu quero chegar aos 50 e olhar pra esse caminho e dizer, olha, que bom que eu decidi por isso. E as suas costas? Como que tá a parte degenerativa? Então, aí fiz outros exames. Como eu fiz bastante fortalecimento, ela estagnou. Eu Ai, que beleza. eu tomo também uma suplementação que é específica, não é medicamento, é uma suplementação que é feita com aquele ácido hialurônico, acho que é tipo 2, né? Que é Tá. pra articulação. Aí um monte de outras coisas. E eu tomo todos os dias, e isso ele falou que eu tenho que tomar. Então foi a melhor decisão da sua vida. Foi a melhor decisão da minha vida. Nem meu joelho. Eu falo que depois que eu comecei a fazer a musculação e também emagreci e tomo toda essa suplementação, nem meu joelho fica estralando Fica mais. estralando mais. Hoje, nossa, que legal. E a gente vê assim, e as pessoas não vê, né, por trás da rede social. É o que a gente tá falando, não vê a história da pessoa, né? Não. Não vê, Vê só a casquinha e acha que vê conhece a só pessoa. a casquinha e acha que conhece tudo. E a rede social, você começou após os 40. Após os 40, faz uns 5 anos mais ou menos. Foi após os 40, com 42 anos. Mas foi muito engraçado o jeito que eu comecei, gente. Eu tava num sextou com meu marido lá na minha casa, que a gente tinha esse hábito, né? Falei que hoje, depois da vida fit, nós mudamos todos os hábitos. Sexta-feira ele chegava de viagem, eu já tinha preparado tábua de frios, já tinha feito uns petiscos, já tinha deixado cerveja, chopp na geladeira, essas coisas. E a gente ficava lá à noite, ele contando a semana, a gente curtia, tal, comia, nananã. Um belo dia, eu tinha postado uma foto que eu tinha feito num casamento de uma prima, que eu tinha colocado um aplique, loiro também, né? Até aqui. Aí, de uma agência de São Paulo, me mandaram um recado se eu queria participar de uma seletiva, que eles gostavam muito do meu perfil, que acharam que eu me encaixaria, que eles precisavam de mulher de 40 anos, plus size, tal, com uma aparência que não mostrasse que tinha essa idade. Essa idade, tá. Quarentona, inteirona. Eles não sim. falaram, mas eu entendi isso. Eu falei, nossa, que bom, né? Aí fui para São Paulo, fiz essa seletiva, fiz as fotos, né? Ainda fiz uns catálogos e tal, voltei. Nesse meio tempo, um amigo nosso em comum conhecia a Lica do grupo e me apresentou para a Lica. Lica. E nesse meio tempo, como lá em São Paulo saiu o catálogo, saíram umas fotos, o meu Instagram começou a entrar seguidores. Eu lembro que um dia, assim, eu tinha 2.000, 3.000 seguidores, daí uma semana eu tava com 7.000, daí no outro dia eu fui olhar, eu tava com 13.000. Falei, nossa. Foi entrando. E aí a Lica achou que eu tinha potencial, me colocou no grupo, e aí eu comecei a participar das seletivas, né, que aparecem das parcerias, tudo. E aí foi fluindo. Então eu fiz, por exemplo, os meus alunos riem que eles falam assim, que batatas Lay's sou eu e o Messi. Muito bom. É muito engraçado, porque eles mandaram pra mim um kit, né, com a sacola feita com o meu nome, feito com saco de batata. E deve ser muito engraçado na sala de aula, né? Deve ser umas coisas. A professora influencer chegou. Chegou. No começo, eles começaram a ficar meio assim, aí eles começaram a entrar na rede social, aí eu falava, ó, gente, o meu perfil é aberto, vocês podem entrar, só que como eles são menores, falei, eu não posso voltar a segui-los, só quando vocês forem Você maiores de dá aula idade. de que série? Nono ano, que seria 14, 15, aí primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, Bem eles ficam esperando chegar no terceiro. Pra falar, agora você pode me seguir. Aí os que fazem 18 anos é um barato. Aí eles começam a querer conversar, porque aí já são. Eu já tenho 18, Gi, você São pode me adultos. responder. É um barato. E aí. Foi assim, essa coisa, e os meninos ficam muito animados, então eles falam isso, né, de alguns trabalhos que eu faço. Às vezes, eu fui lá e fiz parceria com cílios. As meninas, Gi, cadê? Onde é? Eu falo, vai lá no link e tal. Aí vai 2, 3 fazer cílios onde eu fui. É um barato, isso, né? é divertido. E o que é mais desafiador? Porque a parte divertida, a gente Da conhece. sala de aula? Em tudo. O que você fala, assim, Da nessa sua educação? trajetória toda, o que você tira de mais desafiador?
de toda a minha trajetória, dessa de trajetória, vida, isso. de casamento, de filho, a maternidade. Maternidade. Porque eu falo assim, é muito fácil você estar na sala de aula direcionando o aluno, porque o aluno, ele está seu aluno. Sim. O filho, ele é seu. É uma responsabilidade muito maior, né? Para uma a vida responsabilidade toda. maior. E a cobrança. Medo de errar, né? A autocobrança. Eu, como lido com famílias e dos dois lados, tanto na clínica quanto nas escolas, a cobrança, a autocobrança de não errar, de tentar fazer melhor, de fazer diferente, né? É muito grande. Só que eu tenho um espírito de mãe raiz, então tem hora que eu até esqueço, assim, sabe? Que eu sou professora e Então vai pegar a chinela e mandar, Os filhos devem faar na escola, você não é assim. Na escola. Com os crianças é um da barato escola. que tem aluno que fala assim pros meus, né? O Pedro, que já é mais, assim, tá quase adulto já, tem umas meninas que falam assim, olha, ela também é minha mãe. Ele fala assim, vai lá em casa pra você ver. Tipo, não quero essa mãe, não. Prefiro a mãe da escola. Quer passar uma semana lá em casa pra você Quer ver trocar como de é bom? Ele lugar? fala, você não tá entendendo, viu? Hoje, e falando de rede social, foi difícil. Como que quando você começou, porque a questão sua da rede social parece que foi muito assim, um de repente, né? Foi de repente. Um de repente que chegou. Foi. E a gente tem muito desafio, né? Principalmente dentro de Muito. casa, familiar, né? Quando essas coisas começam a acontecer, porque começam os julgamentos, né? Porque uma coisa é fato, né? As últimas pessoas que vão te apoiar são as pessoas próximas, né? Sim. Infelizmente. Elas vão servir pra falar que te conhece depois. Né? Olha, mas Quando eu você vou tá falar pra grande. você assim, eu tenho uma tia que eu gosto muito, que eu falo que ela foi minha fã número 1. Que gracinha. Tudo que eu sempre postei, ela sempre curtiu, ela tá sempre lá, sabe? As outras também, mas essa aí me marcou muito. Porque assim que eu entrei na rede social, e ela também gosta, então ela olhava, ela curtia. Eu tenho primas também que estão no grupo. A minha família é pequena, não tenho uma família muito grande, não. Mas assim, eu não ouvi ninguém familiar falar. Mas pessoas próximas que a gente pensa que é amigo, mas não é tanto. Pessoas que estão no círculo social, sim, já fiquei sabendo. Mas assim, ó, eu tenho gente que fala assim pra mim, ai, como você lida com isso? Eu falo, olha, se eu me importasse, assim, se eu me magoasse com o que as pessoas acham de mim, porque uma coisa é fazer uma calúnia. Aí Sim. isso magoa, porque Sim. não é uma Tá verdade. depondo contra. Mas, ponto de vista, todo mundo tem direito de ter. Então, se a pessoa tem um ponto de vista em relação a mim e eu me importar com isso, nem aula eu daria. Por quê? De quando você entra na sala de aula, a uma reunião de pais, ou a um curso entre colegas professores, ou se você vai atender na clínica, ou se você vai cobrir um evento para o Instagram, você tá sendo julgado o tempo O todo. tempo todo você tá sendo julgado. Sabe? Então, é o que eu te falo. A gente vai dar aula. Eu sei, por exemplo, tem aluno que vai olhar o sapato que eu tô e vai gostar, o outro não vai. Um vai fazer um desenho engraçado e vai passar pro colega rir. O outro vai tirar uma foto que, embora não possa celular, mas a gente sabe que eles tiram. Vai fazer figurinha. E se eu me importar com isso, eu não vivo. Eu sou a Estela, CEO da Impacta TV. A Impacta TV é uma empresa especializada em mídia indoor. Hoje, aqui em Ribeirão Preto, nós temos 30 pontos de TVs espalhados entre academias, clínicas, restaurantes e o nosso intuito é levar a visibilidade que a sua empresa merece. Então, escaneie o QR Code e entre em contato conosco. É verdade. Entendeu? Agora, apoio, realmente, é muito difícil da gente ter de todo mundo, né? Porque as pessoas também não entendem, assim, que a gente é ser humano, né? Então, assim, eu já ouvi coisas, num momento, assim, que eu tava brava, falar assim, mas quando você vai postar vídeo pro Instagram, você não é assim. É igual a gente como psicóloga, né? As pessoas Vai- pensam que a gente tem que ser perfeito. Não tem nada disso, gente. Fala, gente, eu falo, não, eu sou assim, e eu sou muito brava, sabe? Com as coisas, assim, e aí
as pessoas. Eu já escutei isso. Mas quando você tá. Fala pra pessoa, uma coisa, outra coisa, Quando, outra coisa. quando eu tô lá gravando vídeo, não tem ninguém me passando raiva. Mas Se tem, você fala, sai daqui. Sai daqui que agora eu tenho que ser simpática. E assim, lá em casa, os meninos e meu marido, até minha mãe, já acostumaram com muitas coisas. Então, por exemplo, nós vamos a um restaurante diferente, que eu acho legal compartilhar com a mulherada que me segue, né? Isso aqui é legal. Porque eu falo mulherada porque, assim, meu público, 90% são mulheres. E mesmo que sejam as meninas, as alunas, né? Aí chega o prato, aí todo mundo olha pra mim, tipo, já sabendo que tem que esperar, não toque em nada. Ninguém toca, No ninguém se começo mexe. era engraçado, que a hora que vinha eu falava, não toque em nada, agora não precisa mais. Agora a Eles hora já que esperam. chega, eu tô aqui com o celular, eles olham pra mim e ficam aguardando. Aí eu já tô mais experiente, não, já tiro foto assim, já tiro assado, levanto, eu falo, podem comer. Rapidinho, né? Agora vocês podem comer. Eles levam um pãozinho de casa, né? Leva um salgadinho, assim, né? Enquanto ela tá filmando. No Vai que fim, demora, né? Mas no fim, agora, eles até gostam e se divertem. Porque são muitas parcerias. E eu falo assim, eu acho que eu devo ter cara de festa. Porque tudo quanto é show e festa, o pessoal me convida. Eu falo, nossa, eu devo ter cara de festa. Às vezes eu quero ir numa coisa mais assim, eu nunca sou escolhida. Mas quando o negócio é fervo... Nem... Aí a minha filha já tá numa idade que algumas coisas ela entra. Aí ela fica assim, meu filho, a mamãe ganhou só mais um, vou eu dessa vez, hein? As pessoas já ficam esperando, né? Pra ver qual que vai ser a programação. Porque eu começo a postar, né? O povo fica esperando a programação do ano pra saber. Aí fala, aquilo que você postou, e às vezes você não lembra, porque é tanta coisa. E às vezes você não lembra. Eu fico pensando, gente, o que era mesmo? E eu me dou muito bem com os meninos, os alunos, os meninos, né? Aí eles falam assim, Gi, aquele negócio lá do drift vai ter de novo? Eu falei, gente, calma, eu não sei, provavelmente vai ter, mas você avisa a gente? Eu falei, aviso. Gostoso, né? Fica uma parte da vida que é natural, que na verdade você tá trabalhando, mas você tá se divertindo, né? Sim, sim. A gente acaba, assim, atendendo a todos os públicos, né? Eu tenho 2 Instagrams. Um que é bem pequenininho, que é muito educacional, e eu falo assim, infelizmente, esse tipo de perfil que é mais voltado para a educação, ele não cresce. Mesmo às vezes você coligando, né, puxando de um para o outro, é incrível como o negócio não vai. Mas, assim, eu não gosto de misturar muito, porque eu falo que a neuropsicopedagogia é um assunto muito sério, é um assunto que requer muito cuidado para ser falado, então eu prefiro que aquele perfil fique separado. E o outro é meu lifestyle, tem um pouco de escola, um pouco de humor, um pouco da minha vida, um pouco de tudo. Principalmente do fitness, né, que eu falo, vamos mulherada, vamos treinar, que se a gente não fizer, ninguém vai fazer pra gente. Agora eu tô te seguindo, porque eu tô precisando desse apoio aí, porque a academia foge de mim, não sou eu que fujo dela. Saindo daqui com a consciência pesada, né? Porque a Gi falou que ela teve que mudar tudo. De sexta-feira não tem mais cerveja, não tem mais petisco. O que eu vou fazer? Não, tem. É que é assim, ó, vou contar rapidinho. Você fala isso, você me mata, Gi. Não pode mais ter petisco, não vai ter cerveja na sexta-feira. Ela vestiu a carapuça. Mas entendeu? é que é assim. É que assim, é um processo. Então, quando eu cheguei no que eu decidi, é que a gente sabe assim, o álcool inflama, né? Sim. Então, dificulta um pouco, por exemplo, o ganho de massa, pra você ficar com o corpo torneado, tudo. Então, o que eu faço? Se eu tomo um chopinho de vez em quando, sim. Fala que eu não bebo nada, mentira. Mas assim, não é aquela vida de balada, vida doida que eu levava, né? Aquela vida boêmia. Então, assim... Tipo a minha. É que você frequenta lugares que propiciam também, né, Cíntia? Agora eu vou ter que parar também. Não, vai a esses lugares. Calma, você precisa de terapia? Você pode fazer um equilíbrio, faz um equilíbrio. Ó, na segunda-feira, como eu não dou aula, eu só trabalho na clínica, eu entro mais tarde. Segunda-feira a gente começa. Segunda-feira. Desestabilizou a roxa. Ó, segunda-feira eu vou ligar pra vocês 4h30 da manhã. Nós vamos levantar e ir pra academia 5 da manhã. Às 3. Ai, queria tanto ter essa disposição. Já não gostei mais dela. Você sabe que eu fui, essa semana eu tava indo levar as meninas na escola às 6h30 da manhã. Eu acordo cedo porque tem que levar as meninas na escola. Só que você vai assim, né, daquele jeito.
E o povo, 6h30 da manhã, já tava... E a minha academia fica na esquina de casa. Nossa, E o pertinho. povo já tava saindo da academia às 6h30 da manhã. Só falta o personal ir lá na sua casa e te pegar. Só falta ele bater lá e falar, vamos, fia. Muito perto pra ter desculpa. E eu falei para as meninas, falei, nossa, o povo já tá saindo da academia essa hora. Às 5 da manhã não é de Deus, não. Não, gente. Mas olha, eu pensava que eu nunca na vida faria uma coisa dessas. E aí eu comecei, eu e meu marido, porque na segunda é o dia que ele viaja, mas ele viaja às 7 e pouco. Então, 4h30 ele levanta, ele já toma banho, ele me acorda. Aí ele faz um café expresso, que esse é o meu pré-treino. Eu não gosto de tomar aqueles pré-treinos, Pré-treino, eu porque eu não também gosto não do gosto. cheiro dessas coisas. Então ele faz um café expresso duplo. Tomo e vou sem comer nada. Eu tomo café. Mas por quê? A reserva de carboidrato foi feita no jantar do dia anterior. Então tudo isso é um plano. E aquele cafezinho preto vai te dar um Vou gás, dar um up. mas vai gastar. Isso. Aí eu chego na academia, 1 hora de treino é o suficiente, eu faço lá. Então, na segunda é meu dia de costas. Então, eu faço todos os movimentos possíveis e imaginários de costas, porque eu amo malhar costas e bíceps. Eu falo que eu sou uma mulher à parte, que a mulherada quer malhar coxa, Eu gosto glúteo, de quadríceps. Eu amo costa torneada, acho lindo. Então, vou lá, faço tudo. Pra ficar apertado. Ah, é pra ficar aqui, ó. Tá Meu apertado. meu tá A larguinho. roupa não servir. Pra roupa não servir. E aí... Eu tô apertado. Abafa. Abafa o caso, deixa abaixo. E aí, dali, eu tomo meu café, vou trabalhar e tal. Então, assim, já ganhei o dia, já tô livre. No final do dia, se eu estiver cansada, não tem desculpa, eu já Mas fiz. isso não tem dúvida. Quando você queima já de manhã o treino, tudo, você já passa o dia diferente. Melhor. E aí chega no e fala, opa, já treinei, E já você quer que eu te trabalhei. falo? Mais calma. É verdade. Essa coisa da gente ser muito brava, muito assim, dá uma... Libera muita Amenizar. endorfina, né? Mas eu acho que é hábito, né? Sim, Gui? a gente cria o Um hábito. hábito. Então, esse horário eu só faço às segundas e às terças, porque eu trabalho mais tarde. Quarta e quinta, não. Aí eu vou à tarde com os meus filhos, ou à noite. E na sexta, aí eu vejo o melhor dia. Porque na sexta, geralmente, eu tenho compromissos que eu marco para o Instagram e tal. Então, às vezes, eu vou mais tarde mesmo. Sábado, muitas vezes, eu e meu marido vamos. E agora meu filho tá naquela toada de todos os dias. E de domingo nós vamos andar de moto, então nós não vamos. Ai, não vai. É o dia que nós vamos tem por aí. que ter um respiro. Ai, Não. Alguma coisa ela tem que fazer. Ai, que radical andar de moto, que delícia. Que foi ter emagrecido me proporcionou, porque eu não Poder podia, fazer isso. porque eu não aguentava, né? E sempre foi um sonho meu e dele. Eu sempre quis, mas eu falava assim, vamos esperar os meninos crescerem um pouco, Sim. porque como que a gente vai sair por aí, né? Largar, né? Mas agora já dá. Agora já dá. Que legal, né? Você vê, foi uma decisão que trouxe benefício pra sua vida inteira. Pra família inteira, na família verdade. inteira. Porque, ó, meu filho se tornou uma pessoa também que frequenta academia, ele pesa comida, você vê que gracinha. A minha filha também mudou, assim, Se a cuida, forma, né? se cuida, se preocupa. Até porque vem as questões mais de saúde mesmo, né, Gi? Totalmente. Que nem minhas filhas, elas elas são magras, nunca foram obesas. Mas eu achava que elas tinham uma alimentação saudável. Por quê? Tomavam café da manhã certinho, almoçavam certinho, jantavam comida certinha. Mas aí, esse ano, como a gente faz todo ano a bateria de exames, Uhum. deu a alteração e estão pré-diabética. Nossa, e elas são novinhas. 11 anos, né? Aí a médica foi me explicar. Falou assim, sempre comeram muito doce? Eu falei, sim. Nunca foi uma coisa que eu ficava... Controlava assim, controlava sem controlar. Tipo, durante a semana dava aquela segurada, não deixava comer depois da janta. Ó, depois da janta não tem doce. Durante a semana é só depois do almoço. Mas aí era uma coisa assim, ó. Deixava lá o pote de bala, o pote de chocolate. Aí dava uma voltinha na cozinha, era uma bala. Dava uma voltinha, era um chocolate. Sabe? O doce, ele é viciante, Final né? de semana ia assim, era sorvete, era chocolate, era... É porque você via elas magrinhas, elas não via, né? A gente começa a se preocupar quando a criança começa a ganhar Sim. peso. Não, e elas nunca ganharam peso, assim, elas sempre foram umas crianças saudáveis. É porque a gente liga a imagem à saúde. A saúde, exatamente. E aí, vendo duas crianças magras, não faz sentido elas terem algum problema. Algum problema. Aí a médica falou assim, mas isso é de uma vida toda desse processo de muito doce, sabe? E o problema delas realmente foi o doce, né? Comerem muito doce. E aí foi onde eu tive que cortar radicalmente o doce.
elas receberam isso assim, de uma forma. Elas sempre foram muito resilientes, as duas. Sempre se adaptaram muito bem assim, às coisas, a mudanças e tal. E aí, o que elas começaram a fazer? Ir pra internet, pegar receita de doces Sem fitness, açúcar. sem açúcar. Isso. Elas iam pra cozinha, elas fazem. Então, assim, elas podem ir numa festa que eu sei que elas não vão tomar refrigerante Olha só. normal. Olha que legal. Não preciso ficar falando, não preciso. Se alguém vem com alguma coisa, um doce, mãe, eu não posso comer, né? Então, assim, se elas já passaram, tipo, se já tem uma semana, assim, sem comer nada de doce e vai numa festa, aí eu deixo. Mas elas já sabem que, ó, eu Que é um posso, pouquinho, eu né? posso comer um pedaço de bolo, É. né? Então, elas já conseguem fazer esse controle. Até porque o pré-diabetes dá pra Isso dá pra regredir, exatamente. regredir, né? Quem é muito focado em casa é meu filho, que tá com 17 anos. Ele fica bravo quando eu como, eu gosto de chocolate, gente. Eu não eu mal. Cada um tem o vício. Né? E ele fala pra mim, ô mãe, você vai comer porcaria de novo? E não sei o quê. Ah, vai pra academia, sabe? Ele pega no pé, ele não come no aniversário dele. Eu mandei fazer bolo de morango pra ele, que ele gosta. Falei, come. Não quero. Come um pedacinho, só pra, sabe? Assim, Pra daí- falar que É, comeu. porque era comemoração, porque ele não come, ele não toma. Refrigerante, às vezes, ele toma sem açúcar, mas se não tem, ele é super focado. filho muito também. focado. Nossa, esses dias atrás nós pedimos pizza. Ele virou e falou assim: mãe, tem marmita? Porque eu faço umas marmitinhas e deixo congelada pra chegar final de semana. Que é prático. Porque assim, às vezes a Valentina também, ela passa a semana inteira na dieta. Às vezes ela fala: mãe, não pode comer um macarrãozinho, um negocinho? Pode, filha. Ai, vamos pedir uma pizza? Porque é o que eu te falei. Hoje eu me dou o direito de comer um Sim. pedaço de pizza. Mas é tudo muito E eu não controlado, aguento, né? também tem isso, a Ah. quantidade, entendeu? Então é tudo muito controlado. Eu sei até onde eu posso ir, eu tô sempre vigilante. Foi Porque eu mudança falo, de a mentalidade, né? obesidade, ela é uma Uma doença. doença. O fato de eu ter perdido 50, eliminado, né, os 50 quilos, não quer dizer que eu estou livre da doença. Não, você Porque tá eu tenho controlando. predisposição, a célula sabe, olha, você já teve 50 quilos em cima desse Ou corpo. seja, se você começar a meter o pé na jaca Ah, de novo, meteu o vai louco, eu voltar vou engordar de novo. tudo. Porque a bariátrica, ela é um caminho, ela não é a solução final. Não, você vai ter que estar sempre ali Tem que vigilante. mudar a mente. Quantas mudando a pessoas têm mente. reganho? O médico mesmo falou. É, Eu voltei faz uns 4 meses, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, você tá de parabéns porque eu tenho pacientes que depois de 1 ano e meio começam a ter reganho, já tá com com obesidade. reganho. É uma judiação, por causa de todo o processo, né? Nossa, Porque e o é processo muito sério. Qualquer processo que você vai fazer cirúrgico É sério. É muito doído pra É. depois você simplesmente largar. Abandonar. Sim, é muito sério. Gente, chegamos Passou tão ao final. Nossa, rápido. passou tão rápido. Passou rápido. Né? Adorei. Você gostou, Gi? Muito! Ficamos felizes. Aqui é um papo leve, é um papo Sim. tranquilo, mas que bom, eu gostei. Obrigada por ter vindo participar Eu que com a gente. A gente agradeço. ficou muito Eu feliz também de ouvir sua agradeço. história, sua experiência. E vai servir de inspiração aí Com pra muita certeza. gente, né? Que eu possa, através da minha história, né, tocar aí as mulheres da nossa faixa de idade que estão precisando de um empurrãozinho De saúde, pra mudar. principalmente, né? Isso. Principalmente em relação De saúde, não pensa no corpo. É saúde, saúde mental, saúde física. É que a saúde, todas as outras coisas, autoestima, tudo vem depois disso. Vem. Depois de você. É o que a gente estava falando agora para fechar, né? É a mudança de mentalidade. É você começar a pensar de forma racional que você precisa manter a sua saúde, sim, né? Então, e tudo depois é consequência disso, né? sim. Um corpo bonito, uma autoestima. São os plus. Sim, são os plus. plus depois. Gi, muito obrigada, então, Obrigada. por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Volta quando Eu que quiser. agradeço. Muito Volto bom. quando vocês quiserem. Eu posso? Eu também posso, porque 40 a mais pode! eu vou contar. Ela tá gravando tudo Tá já. gravando? Não, então não vou falar quem. A gente foi. Melhor não falar, Melhor não nomes. Eu posso? Eu também posso, porque 40 a mais pode! Bem-vindos a mais um episódio do podcast feito pra mulher. Especialmente pra... passei o erro pra você, tá vendo? A gente sempre erra no começo, mas eu. Atrasamos? Foi na... Sei, meu pai ficou com o tempo ali.
frase. Pode contar mais? É que a Gi